Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereadores aqui no município de Chapecó. Recebendo no nosso estúdio, temos a candidata pelo partido do PL, Rose Santin, para falar um pouco mais sobre as suas propostas, também se apresentar para a nossa audiência. O tempo da entrevista ele começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta e o tempo máximo é de 20 minutos. Rose, seja muito bem-vinda ao estúdio do Diário do Iguaçu. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar me apresentando e divulgando o meu trabalho já feito e as minhas propostas para a Câmara de Vereadores. A candidata poderia, para começar, se apresentar para a nossa audiência, contar um pouquinho mais sobre você e também sobre a sua participação na política. Então, sou Roseli Santin, filha de Levino Santin e Zélia Santin, vim para Chapecó em 1974, né? Criança, filha de agricultores, né? Aquelas famílias tradicionais, então escola, falávamos totalmente italiano, então passamos por todo aquele que hoje se diz bullying e assim por diante. Então crescemos aprendendo a enfrentar os obstáculos, né? Crescemos, estudamos, somos 3 irmãos, os 3 estudaram e fomos trabalhar no serviço público. Primeiro fui trabalhar no hospital regional, então você atende uma demanda muito grande de pessoas com doenças, né? E elas inúmeras, né? Justamente emergências e assim por diante. Então, a área de saúde, eu conheço praticamente toda ela em função de quê? Primeiro, eu trabalhei 10 anos no Hospital Regional do Oeste. Hoje, eu tenho uma senhora idosa em casa, né? 75 anos, com mal de Parkinson e outras doenças também. Então, as doenças neurológicas também praticamente conheço todas, porque meu pai já falecido também sofreu ali no final da vida dele. Então, a área de saúde é uma área que eu conheço ela bem por ter atuado e por acompanhar minha mãe hoje na rede pública. E a área de educação, eu me efetivei em 2004, sou funcionária pública há 24 anos, né? Sou efetiva na Escola Nelson Orostec, porém trabalhei 20 anos na Escola Clélia Budanese. E eu costumo dizer que não existe lugar para se saber de tudo e para se conhecer uma comunidade do que a gestão de uma escola, né? É ali que o pai descobriu que tem uma doença, é ali que o pai perdeu o emprego, é ali que a criança fica abalada, é ali que todos os problemas da sociedade de uma forma geral vêm ao nosso conhecimento. A criança chora porque tem fome, a criança chora porque tem frio. Então, por ser uma comunidade também um tanto quanto mais carente, né, toda essa área de saúde e educação fica totalmente evidente. E com o final da minha gestão, então ali trabalhávamos muito com crianças, hoje já incluídas na escola, né? Os autistas, né? De uma forma geral, um grande número dentro das escolas e outras deficiências. Então, assim, a inclusão, a educação e a saúde são as áreas que eu mais me identifico porque eu trabalho com elas há muitos anos, né? E hoje eu venho pôr o meu nome à disposição, por quê? Porque eu fui cabo eleitoral, acompanhei o trabalho de outros vereadores e acredito sim que dentro do conhecimento que eu tenho nestas áreas, eu posso fazer muito, né? Porque a gente via as famílias sofrendo e até você poder chegar em alguém, poder conversar com alguém, poder levar aquele problema, né? Ou procurar o serviço social, enfim, a gente vai encontrando as dificuldades junto com as famílias. E dentro disso que a gente vai elaborando o plano aonde a gente também pode se inserir e fazer melhor. Candidata, como a senhora comentou, é a primeira vez que concorre à vereadora. Como é que está a preparação, também o sentimento em relação a isso? Posso te dizer que gratificante. Esses anos que eu trabalhei no serviço público, que eu sou servidora pública, e eu acho que essa é a função do servidor público, essa é a função do vereador, essa é a função de todo mundo que trabalha na área pública, é atender o público, né? E ser o mínimo empático, né? Para depois você ver qual é a dificuldade e qual é a necessidade da pessoa. Então, assim, eu posso te dizer que está sendo a campanha gratificante, né? Posso dizer que é um tanto quanto o fruto de um trabalho já feito, né? E junto com isso vem as outras demandas, por exemplo, serviço
público eu conheço bem, mas a área de segurança é uma área que eu não tenho tanto conhecimento. E agora, com a campanha, a gente começa a ver também as fragilidades deste serviço. Candidata, falando então sobre propostas e bandeiras que a senhora defende e pretende levar ao Legislativo, quais seriam? Educação, né? O que eu considero extremamente, dá para se dizer que deficitário hoje, né? Você vai para a escola e você tem sim um professor preparado, você tem um serviço à disposição, porém você tem, eu costumo dizer que tem algumas imagenzinhas que eu identifico muito como as fragilidades da educação. Se você colocar todos os animais, pensa no reino animal aí, um macaco, um peixe, uma girafa e coloca uma árvore, todos terão que subir na árvore. O peixe não vai desempenhar essa função. Por quê? Porque ele não se esforçou, porque ele não tem capacidade, porque não é o meio dele. Não é assim que você faz. Então, eu acho que a educação precisa ser vista nas suas especificidades. A partir do momento que você tem a criança dentro da escola, eles não são todos iguais. Aí você tem um pai que quer que você tenha o filho ocupado às 4 horas da escola desenvolvendo atividades, copiando, resolvendo problemas, porque a família dá o suporte em casa. Porém, você tem a criança que vai para a escola com fome, com frio. Esse é o maior problema dela. Se ela vai aprender a ler, a somar, a fazer as 4 operações, talvez seja para depois. Esta não é a preocupação imediata da criança e nem da família. Então, as especificidades, eu acredito que nós precisamos. Aí você pega os números do IDEB, são baixos? São baixos. Mas nós só vamos mudar os números do IDEB a partir do momento que a gente mudar esta forma. Ah, mas a gente tem que vencer o conteúdo, a gente tem uma programação e existe uma outra fragilidade que é assim. Você está numa universidade, você faz um projeto. Onde é que nós vamos desenvolver esse projeto? Lá na escola. Você é dentista, daí você tem uma ideia maravilhosa, você vai desenvolver um projeto. Onde é que você vai desenvolver? Lá na escola. Aí vem os engenheiros. Eles estão estudando, tem um projeto maravilhoso. Onde é que nós vamos procurar público? Lá na escola. Então, a demanda da escola sobrecarrega, né? A questão da inclusão. Outra área que eu acho que também precisa ser, tenho certeza, precisa ser muito cuidada. Porque não adianta só você colocar a criança dentro da escola. A família precisa de um tratamento diferenciado. A partir do momento que você tem uma doença dentro de casa, você desestrutura todo aquele ambiente. Aí a mãe tem que levar o filho no médico, mas e aí, será que a mãe, a saúde mental da mãe, como está? A saúde mental do pai, a saúde mental do irmão? Como está a estrutura? Ah, mas não temos perna para atender todo mundo. Tudo bem, então temos que começar a pensar outras hipóteses, outras modalidades. Por quê? Porque se você tem uma família doente, essa criança vai render na escola? Você tem uma criança em casa especial, com alguma deficiência, alguma assistência especial, e o irmãozinho não. Esse irmão vai render na escola? Esse irmão dormiu durante a noite, porque o outro irmão conseguiu dormir? Então, essas fragilidades, elas têm que ser cuidadas também. Não é só pôr a criança dentro da escola, não é só incluir a criança na escola. E aí entra a saúde, né? A saúde pública precisa ser vista com outros olhos. Você quer falar um pouco mais sobre a saúde, já que a senhora trabalhou e também tem essa experiência pessoal com seu pai, com sua mãe? Como é que hoje você vê a questão da saúde aqui em Chapecó e também melhoras neste setor tão importante? Temos uma assistência grande, isso não há de se negar, né? Eu sou uma pessoa que circulo dentro de todo o serviço, então tive atendimento, por exemplo, dos CRAS, tive atendimento de outros setores que envolvem também junto com a saúde, fazem seu trabalho, só que a demanda é muito grande e temos o município crescendo demais, temos uma arrecadação muito boa. Então, eu vou pegar, por exemplo, a área de psicologia, né? Você vai lá para o psicólogo, né? A criança foi inserida num grupo de atendimento, mas tem 10 pessoas sendo atendidas. Você vai ter coragem, já que você está com um problema, alguma disfunção, alguma fobia, alguma coisa assim, você vai ter coragem de conversar ali na frente de todo mundo? Possivelmente não, né? Então, seu tratamento vai dar resultado? Não.
O que você vai ser amanhã? Você vai ser amanhã um adulto, ou você vai ser amanhã uma pessoa que vai acabar te dando um gasto muito maior em termos de atendimento. Por quê? Porque lá quando começou, você não tinha um psicólogo só para você. Você não pode ir lá chorar, você não pode ir lá contar. Você só tinha medo de uma aranha. Mas como que você vai contar isso na frente de um grupo grande? Olha, onde se viu ter medo de uma aranha? Entende? Então, na verdade, assim, a gente precisa abrir o leque. E eu costumo dizer que muitos dos projetos não dão certo porque eles vêm de cima para baixo, né? Muda-se às vezes as pessoas e as pessoas chegam lá e dizem, não, agora que eu cheguei aqui, eu vou fazer. Pode deixar, até agora não foi feito, mas eu vou fazer. Na verdade, assim, a parte é o contrário. Parte de quem está lá trabalhando há anos, vai lá no bairro, vai lá na comunidade. Eu ouço, por exemplo, muitas pessoas que fazem hoje a gestão do nosso município dizer, não, a gente tem que mudar a mentalidade do pessoal do bairro. Vou pegar o bairro São Pedro, que é o que eu mais ouvia falar. E aí eu pergunto, né, ou gostaria de perguntar, por que eu tenho que mudar a mentalidade dele? O que tem de errado na pessoa que está lá no bairro São Pedro? O que tem de errado no pensamento dele? O que você está pensando em mudar o pensamento dele? Mas por quê? Você foi lá viver junto com ele? Você ficou uma semana lá morando com ele? Você ficou um mês lá inserido na comunidade? Para você dizer que você tem que mudar o pensamento dele? Me argumente por que eu tenho que mudar o pensamento daquela pessoa. Então, às vezes, assim, os projetos não dão resultado. Eles poderiam ser bons, mas eles têm que começar lá na ponta, lá naquele líder comunitário, aquele senhorzinho, aquela senhorinha, aquele pessoal que viu a comunidade crescer, aquele pessoal que desde o tempo que tinha o postinho que ia a tal hora da manhã, daí trocou para consulta agendada, daí trocou para as especialidades, daí não atende mais tudo lá no bar. Ele tem uma história para te contar. É daquela história que você vai construir um novo projeto, e não ao contrário. Ao contrário, normalmente não dá certo. Normalmente aparecem as dificuldades porque você chega querendo, entre aspas, impor, né? Eu acho que você não está fazendo certo, então a partir de agora vai ser assim. Então, eu acredito que nós temos muito para fazer, mas nós temos que partir das comunidades, ir lá dentro. Não fazer um dia no bairro. Você tem que ir lá viver no bairro, você tem que conviver com as pessoas do bairro. Elas são iguaizinhas a nós, você tem que ir lá conviver com elas, você tem que ir visitar. Você já viu alguém sair do centro para tomar um sorvete? Lá no bairro tal, custa? Não. Todo mundo vai para o centro. Por quê? Aí o pessoal diz assim, eu não tenho preconceito. Sério? Então vamos tomar um sorvete num bairro desses aí? Não vai, né? Então a gente tem sim, a gente tem uma carga de preconceito muito grande dentro de nós, na verdade. Fomos criados assim, mas nós temos que mudar. A gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa mudar a forma de agir, a gente precisa mudar. E aí eu vou para a Câmara de Vereadores. Precisamos mudar lá também. Por quê? Porque nós temos gente ali dentro que estamos há muitos anos fazendo o quê? A mesma coisa. Quando a gente faz a mesma coisa, a gente não vê mais a mudança. A gente não tem mais uma visão. Por quê? Porque você tem uma visão totalmente fechada, né? Então você precisa de um olhar diferenciado. Candidata, além dessas questões já mencionadas, tem alguma outra proposta ou alguma outra defesa em alguma outra área aqui no município de Chapecó? O horizonte, né, o fiscalizar de uma forma geral, que isso é função do vereador, né? E as demais demandas é que nem eu te disse. Por exemplo, segurança, você ouve falar, você convive com as pessoas, né? Então, assim, tem o conhecimento? Não me atreveria a dizer, não, você tem que chegar lá, você vai ter que chegar lá, conversar com as pessoas que trabalham para ver a demanda, para fazer um projeto. Então, assim, me desafio a conhecer, com certeza absoluta. Me desafio a ir para essas outras áreas, com toda certeza. Candidata, a senhora mencionou também a questão de fiscalizar. Além desta, qual é a outra função de um vereador que você enxerga aqui em Chapecó? Hoje, na nossa Câmara, ou pelos vereadores que eu acompanhei, aí você tem toda a questão de legislar, né?
Por exemplo, se houve um candidato a vereador dizer que vai construir uma creche, né? Então, assim, esses projetos partem, né, da prefeitura, partem para você fazer parte. Então, na verdade, assim, você vai dar todo o apoio, todo o suporte para a administração. Então, você vai apoiar ou você vai questionar, né? Você vai ver a demanda, você vai ver a necessidade. Então, você vai acompanhar totalmente a administração, porque os projetos são feitos de acordo com a necessidade. Candidata, já para caminharmos para o final da nossa entrevista, eu deixo em aberto para a senhora fazer as suas considerações finais. Eu acredito que primeiro agradecer vocês novamente, agradecer a população pela receptividade, colocar novamente meu nome à disposição, posso falar meu número também, né? Lembrar a todos, né, que no dia 6 teremos a eleição, né? Eu sou a Rose Santin, então trabalhei no bairro Pinheirinho, que é o bairro onde eu conheço, e moro no bairro Santa Maria Esplanada, que são os bairros que eu mais circulo, né? Coloquei o meu nome à disposição, me coloco à disposição para trabalhar por todo o município, né? Sou Rose Santin, meu número é 22377, né? E estamos aí para trabalhar. Candidata, muito obrigado pela entrevista e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Esta foi a candidata Rose Santin conversando com o Diário do Iguaçu, se apresentando para a nossa audiência e também apresentando algumas de suas defesas de campanha. Em breve voltaremos com mais candidatos a vereadores aqui em Chapecó e para você ficar bem informado, acesse o site diregional.com.br.